A felicidade e o prazer do cristão. E semana que vem, se Deus quiser, nós vamos falar a felicidade e o prazer de Deus. Eu fiquei muito em dúvida qual das duas coisas falar em primeiro lugar. Porque a felicidade do cristão e o prazer do cristão está completamente fundamentada na felicidade e prazer de Deus. Eu não sei se vocês sabem disso, né? Mas nosso Deus é um Deus feliz. Fala para o teu irmão, assim, Deus é feliz. Então, aquela visão, aquela ideia que muitas pessoas têm de um Deus irado, um Deus bravo, um Deus só, justo e não amoroso, um Deus que castiga o tempo todo, que não quer o prazer dos seres humanos, né, um Deus que se criou aí, que as religiões criaram, algumas religiões criaram, e muitas pessoas seguem. A gente não sabe até que ponto nós não sabemos até que ponto nós estamos contaminados com essa ideia errada de Deus. Por isso que é muito importante você estudar, você examinar as Escrituras e conhecer o verdadeiro Deus, para que você possa adorá-lo da forma correta. Ora, se você não conhece a Deus, uma pessoa que não conhece a Deus, como que ela pode adorar a Deus? Então nós somos chamados, irmãos, na Bíblia de adoradores, aqueles remidos pelo sangue de Jesus, adoradores. Mas como que nós podemos ser adoradores se nós não conhecemos o alvo da nossa adoração? Por isso que é muito importante você conhecer a Deus. Muitas vezes você pode estar pensando alguma coisa sobre Ele que Ele não é. E Deus, Ele faz questão de deixar claro quem Ele é na sua palavra. E quando alguém ensina um Deus, apresenta Ele como alguém que Ele não é, Ele fica muito, muito bravo. Aconteceu isso no deserto quando o povo pediu água para Deus, para Moisés, na verdade. Moisés era o representante de Deus. E Moisés estava tão machucado com a rebelião daquele povo, que é sempre mala, sempre reclamando da vida, que naquele momento ele ficou muito bravo que o povo estava pedindo água. E ele foi lá e feriu a rocha, sendo que a ordem de Deus era toda vez que o povo precisasse de água, ele falaria com a rocha e a rocha daria água. Qual rocha? Qualquer rocha que tivesse no momento lá na frente, ele falaria com a pedra brotaria água e ele daria para o povo. Mas nessa vez ele não falou com a pedra, ele bateu na pedra. E deu água mesmo assim. Você vê como Deus é fiel aos seus escolhidos, né? Mas naquele momento Moisés, não somente ele, mas o irmão dele, Arão, perderam o ministério. Eles foram chamados para um monte, de lá eles partiram para a glória. Porque, qual foi o motivo? Eles representaram mal a autoridade de Deus. Porque quando o povo pediu água, eles estavam, na verdade, pedindo para Deus. Moisés vai lá e fica irado e bate na rocha, e apresenta um Deus que Deus não era. Deus fala assim, não, eu não sou isso que você está mostrando. Eu não sou isso. Porque todo representante de Deus tem a função de representar Deus. Óbvio, né? Todo representante de Deus tem que mostrar Deus. E um Deus que... esse não, o nosso Deus é papai. Papai dá água. O nosso pai, ele dá água, ele dá comida, ele cuida, ele protege os seus filhos. Não é um Deus irado porque alguém pediu água. Pai nenhum faz isso. Mas Moisés na verdade estava na hora de se aposentar mesmo, de descansar, porque ia ser muito dura a tomada da terra. Então ficou com seu sucessor Josué essa incumbência. Então eu fiquei meio em dúvida se eu falaria primeiro da felicidade de Deus. Nós temos um Deus feliz. Eu quero que você saiba disso. E por causa da felicidade dele, por causa que ele é assim, e nós somos criados segundo a sua imagem e semelhança, nós também fomos criados com essa base. Fala para o teu irmão assim, o ser humano nasceu para ser feliz. Pastor, mas que doutrina é essa? Então, essa é uma doutrina muito bem fundamentada nas igrejas reformadas. Tem uma coisa, nós somos seguidores, nós seguimos uma doutrina, chama-se Confissão de Fé de Westminster. A nossa doutrina é uma doutrina calvinista, né? A nossa parte doutrinária.
e tem o catecismo maior, catecismo menor, que são perguntas que são feitas aos candidatos ao batismo. E a primeira pergunta do catecismo maior é o seguinte: qual é o fim supremo e principal do homem? A pergunta é essa: qual é o propósito supremo e principal do homem? Essa é a pergunta do Catecismo Maior, de Westminster. A resposta: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Vamos comigo? Diz assim: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, o que diz assim? Pergunta assim para o seu irmão: por que você existe? Agora responde para ele. Responde para o seu irmão por que ele existe, por que você existe. Vamos tentar de novo? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Pergunta para o seu irmão: por que você existe? Responde para o seu irmão. O que você tem que responder? Eu existo, fala assim: eu existo para glorificar a Deus e para ter prazer nele para sempre. Isto é fundamento cristão. Isto é fundamento cristão, irmãos. Um cristão que é cristão mesmo, ele vive para glorificar a Deus, ele vive para ter prazer em Deus. Então eu não sei o que você aprendeu. Eu me lembro que na história de Lutero, né, era um monge dominicano, se eu não me engano, e ele, augustiniano, sei lá, ele era buscador de Deus, ele queria a presença de Deus, ele queria agradar a Deus. Então ele aprendeu lá na religião dele que se conquista Deus, se convive com Deus através do sofrimento. Fala assim: sofrimento. Então o que ele fazia? Ele se chicoteava, ele fazia aqueles votos de andar de joelho no milho e tal. E cada vez que mais ele fazia isso, tentava através do sofrimento, da renúncia, mais ele sentia que Deus estava longe dele. Uma tentativa louca de buscar a Deus através das suas obras, através das coisas que estão fazendo, através das renúncias, do sacrifício. Aí Deus vai se agradar de mim se eu renunciar. E cada vez mais, um dia, ele achou um versículo na Bíblia que diz assim: o justo viverá pela fé. E logo em seguida ele achou outro versículo que diz em Efésios: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Aí ele descobriu o seguinte, que ele estava caminhando por um caminho errado para buscar a Deus. E aí ele começou a se entregar ao prazer na comunhão com Deus. Essa história, irmãos, ela não é diferente da minha história. Eu, por muitos anos, vivi dessa forma. Por muitos anos, eu tentava agradar a Deus através das obras, através da renúncia, através do sofrimento, através do autoflagelo, através de me privar de algumas coisas. Logicamente que quando você se priva do pecado, isso é óbvio, né? É óbvio que você agrada a Deus porque você começa a ser mais feliz. Porque, como a gente aprendeu esses dias, a verdadeira liberdade é a santidade. Mas não era isso. Era a tentativa de agradar a Deus através do esforço próprio. E aí tem um problema. Eu sou um adorador mesmo. Todo ser humano é adorador, mas eu sou um verdadeiro adorador. Eu realmente adoro em espírito e verdade. E para acabar com a história, eu ainda sou músico, toco instrumentos. Então a minha adoração, quando estou em casa, em qualquer lugar que eu estou, é sempre cantando, sempre adorando.
E quando eu era do ministério de louvor, quando eu tocava com os irmãos no ministério de louvor, eu dirigia o ministério de louvor, eu sentia muito prazer em cantar, muito prazer. Irmãos, um músico normal, um músico do mundo, ele já sente muito prazer com a atividade musical, porque é uma atividade lúdica, ela causa prazer. Agora, quando você, além de músico, você está adorando a Deus, aí você potencializa esse sentimento por 1000. Então eu sentia muito prazer, só que eu sentia muito prazer e eu me sentia meio culpado, porque a impressão que eu tinha é que eu estava usando a adoração, usando aquela forma como uma tentativa de ter prazer com aquela atividade. E eu entrava em parafuso e achava que eu estava meio que, sei lá, sendo desonesto com Deus. Porque eu tinha ainda essa imagem de que o prazer não é bom. Tanto é, irmãos, que você vai ver na história desse cristianismo furado, antigo, você vai ver as pessoas se vestindo todos de cores cinzentas, preto. As mulheres, quando ficavam viúvas, elas usavam preto o resto da vida. Quem conhece a cultura portuguesa, por exemplo, portuguesa e espanhola, sabe o que eu estou falando. Então, uma criança, uma vez eu vi uma cena, eu estava numa igreja, nunca me esqueço disso, não sei se eu estava com a pastora Carmen, e tinha uma criança fazendo gracinha. Estava no colo da mãe, fazendo gracinha para quem estava atrás, assim, e a pessoa fazia gracinha para ela, e a criança fazia gracinha para a pessoa, o culto rolando, a criança não tem ideia do que está acontecendo, ela está brincando, ela está curtindo, ela está brincando. E aí, a mãe, quando percebeu isso, mandou ela parar, a criança continuou brincando, continuando fazendo gracinha, e a mãe deu um chacoalhão na criança, e deu uma bronca na criança, e fez ela parar, e a criança abaixou a cabeça, chorou, abaixou a cabeça, e a mãe fez uma cara de santa. Assim, agora sim, agora estamos agindo de uma forma correta num culto, assim que tem que ser num culto. Nesse dia, irmãos, eu falei assim, onde que eu estou me metendo? Eu estou envolvido com o quê? Bem provável que a única pessoa daquela congregação inteira que estava realmente adorando a Deus da forma correta era aquela criança. Por isso que Jesus ele fala assim, deixai vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino de Deus. Pastor, tudo bem, isso é uma coisa que está na confissão de credo do Westminster. Mas qual é a base bíblica? A base bíblica é essa. Romanos 11:36. Eu vou ler todos os textos, irmãos. Eu quero que você tenha paciência. Se você não lê a Bíblia em casa, ou você tem a oportunidade de ler agora um pouco, e pegar o gosto e começar a ler, porque é isso que dá vida. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Romanos 11:36. Fala assim, vamos todos juntos? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente a ele. Está dizendo o que? Do propósito. Qual é o nosso propósito? Vamos lá. Propósito do ser humano? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quem gosta de comer aqui? Quem gosta de comer aqui? Só vocês? Quem gosta de comer aqui de verdade, irmão? Não pode mentir. Quem gosta de beber? Não, depende do que, né, pastor? Não. Quem gosta de beber, tudo. Beber. Suco de cajá. Cajá com limão. Ó, uma dica boa. Caju com laranja. Pega suco de laranja com caju. Fica espetacular. Vamos lá. Ó, até deu água na boca agora. Ele está dizendo assim, seja comer, seja beber, seja fazer coisas que dão prazer. Faça para a glória de Deus.
Então nós sentimos prazer nas coisas físicas para a glória de Deus. Salmo 73 diz assim: guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberás em glória, para a glória. Quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Está dizendo que Deus é minha porção para sempre. João 17, 22 até 24 diz: e eu dei-lhes a glória que a mim me desse, para que sejam um só como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos. Irmãos, Jesus está falando com Deus, com o Pai, ao nosso respeito. Ele está falando de nós aqui. O assunto somos nós, são seres humanos. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam como nós somos um. Está dizendo que Deus deu a glória para nós. Nós recebemos uma glória. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado, e eles como me têm amado, a eles como têm amado a mim. Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me desse, porque tu me amasses antes da fundação do mundo. A ideia de Deus, irmãos, ao criar o ser humano, não foi criar um monte de bichinho para colocar dentro de um cercadinho para ficar sendo admirado por serem bonitinhos. Não, irmãos. Deus fez um ser humano, um ser diferente dos anjos, diferente dos animais. Ele fez um ser que pensa, que adora, que raciocina, que tem capacidade de amar, tem capacidade de escolher. E Ele deu a oportunidade para esse ser humano em Cristo se aproximar dEle, sentar à mesa dEle e participar da família dEle. Fala para o teu irmão assim: família de Deus não é aquele casal que vem com os 2 filhinhos e senta na igreja de mão dadinhas. Família de Deus é a Trindade. E Deus entregou o seu próprio Filho para trazer toda a humanidade, todos aqueles que são humildes, que aceitam, à família dele. Então a família, olha só, presta atenção no que eu vou falar, presta atenção, não tira a conclusão antes de eu terminar. Você, a tua esposa, você, teu marido e os seus filhos, em Cristo são a família dele. Família de Deus é quando nós nos aproximamos de Deus em adoração, em obediência e participamos da glória de Deus. Como Davi, quando chamou Mefisbosete, que era um filho do seu amigo que morreu, aleijado, que tinha sido abandonado, ele vai lá, resgata esse moço, traz para o palácio, coloca ele sentado à mesa, dizendo: olha, agora você faz parte da minha família. Fala para o teu irmão assim: a Trindade tem uma mesa. Fala para o teu irmão assim: a Trindade tem uma mesa. E você está sendo convidado para sentar à mesa do Senhor e participar como filho. Aponta para o seu irmão e fala assim: ai daquele que mexer com você, que estará mexendo com o Filho de Deus. Provavelmente Davi, quando escreveu o Salmo, diz assim, ele estava se baseando nessa história de Mefisbosete, dizendo assim: preparas uma mesa, ainda tira uma onda. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Tipo assim, te convida para sentar na mesa e fala assim: aí ó, inimigos, mexe com ele, mexe com o aleijado aqui agora. Quero ver agora quem que é abandonado. Teve uma irmã que falou para mim: pastor, quando eu ouço esse texto, eu imagino assim: preparas uma mesa perante mim, nós sentados à mesa na Trindade, e vem os inimigos servindo. É uma visão meio
Meio vingança, né? Mas esses inimigos aí é demônios mesmo. Os inimigos. Quem está entendendo está sendo falado? Quer comais, quer bebais, fazer tudo isso para a glória de Deus. Isso é o propósito. Fala assim, o propósito da tua vida é curtir. Fala, eita, pastor, não fala isso não. Vai falar isso, você está se arriscando, os caras saindo doidos aí, fazendo tudo de errado então, queridos. Mas quem disse que fazer coisa errada é curtir? Então essa é uma outra ideia. Tem a ideia que o mundo colocou, que a religião colocou, e tem a ideia que o mundo tem a ideia que a religião tem a ideia que o mundo colocou. Que curtir é você fazer tudo o que você quer. A gente aprendeu isso semana passada, não vou falar de novo. E aí o que eu descobri, irmãos? Ele me revelou que não devemos adorá-lo por qualquer outra razão, a não ser por prazer nele. Fala assim para o seu irmão assim, eu estou aqui, ou deveria estar aqui, por puro prazer. Deixa eu falar uma coisa, querido. Toda vez, presta atenção no que eu estou falando, toda vez que você está fazendo uma coisa para Deus e não for por prazer, na verdade você está sendo um hipócrita. Na verdade você está sendo um religioso, hipócrita, sectário, uma pessoa tola. A tolice, irmãos, religiosa é isso. É fazer porque nós temos que obrigação, porque lá na minha igreja proíbe isso daí. A minha igreja não sei o que lá, a minha religião não permite. Não, irmãos. Nós adoramos a Deus porque nós temos prazer em adorar a Deus. Eu realmente gosto de estar na presença de Deus, junto com meus irmãos, sozinho, no céu, no mar, aonde que eu estiver. E eu estou aqui porque eu gosto de estar aqui, porque eu quero estar aqui. Eu não estou aqui forçado por nada, por causa da minha função pastoral. Porque deixa eu falar uma coisa, querido, quando uma pessoa, ela faz tudo por obrigação, essa carreira cristã, ela tem prazo de validade. Ora, se o nosso propósito é glorificar a Deus e sentir prazer nele, então precisamos analisar nossas vidas, as nossas vidas à luz da palavra. Então, pastor, quer dizer que buscar a felicidade não é pecado? É pecado? Não é pecado? Não, não é pecado. Fala para o irmão assim, buscar a felicidade, buscar o prazer, não é pecado. Agora, o que é pecado? É quando você busca a felicidade e busca o prazer naquilo que Deus fala que não é prazer nem felicidade. Qual o problema do ser humano? O problema do ser humano é buscar a felicidade? Não, todo ser humano busca a felicidade. Não sei se você sabe, irmãos, as guerras começam porque as pessoas querem a felicidade. Por que alguém começa uma guerra? Porque ela quer se proteger, ela quer ter segurança, ela quer viver feliz, não quer ser oprimida por um outro povo. E alguns outros evitam a guerra. Saem lá para fazer manifestação, we are the world. Que elas estão querendo a felicidade. Tanto que busca a guerra como que não busca, e todo mundo quer a felicidade. O cara que se enforca, olha só, irmãos, o cara que está se enforcando, o cara que está se matando, ele está indo atrás da felicidade. Qual é a felicidade? De parar de sofrer. Se buscar a felicidade fosse errado, Deus não colocaria que nós tem prazer nele. O problema é que alguns buscam a felicidade através do suicídio, outros buscam a felicidade através da sexualidade corrompida e desaprovada por Deus, outros buscam a felicidade através das drogas, através da fama, através do aplauso dos seres humanos, ou através de atividades lúdicas.
O problema não é buscar a felicidade. Aliás, a Bíblia nos ordena buscar a felicidade. E é o que nós estamos aqui aprendendo nesse domingo. Nós somos uns caçadores de felicidade. Tem um livro que chama assim, Os Caçadores de Deus. Irmãos, fala para o irmão assim, um caçador de Deus é um caçador de felicidade. É um caçador de prazer. Porque quem busca Deus e o acha, encontra o prazer, encontra a alegria, encontra a satisfação, encontra a plenitude de vida, encontra o fervor de viver. Eu vou tentar de novo, porque vocês não entenderam o que eu acabei de falar. Quem aqui encontrou Deus? Fala para o teu irmão assim, se você encontrou Deus, você tem uma tarefa agora. Ser feliz. Então faz uma cara de felicidade para o seu irmão aí, pela fé. Então é isso daí, nós somos criaturas divididas, alguns buscando a felicidade no álcool. Quem aqui já buscou no álcool aqui? E na gasolina? Tem uns caras que é flex, né? O que vier. Irmãos, os apaixonados amam suas amadas, os leitores amam os seus escritores, poetas preferidos. Todo mundo busca, irmãos, busca a satisfação. Alguns buscam a satisfação na comida. Dá uma olhada para o seu irmão assim, fala, mano, você está buscando satisfação na comida. Alguns no jogo, né? Mas o Senhor nos ensina que a verdadeira busca da felicidade e do prazer está na busca de Deus. E não existe, irmãos, busca de Deus triste. Não existe busca de Deus triste. Não existe louvor triste. Você vai falar, eu vou começar a louvar agora. E essa atividade te promove tristeza, então você não está louvando, porque não tem nada a ver louvor com tristeza. Louvor pressupõe alegria, louvor pressupõe prazer, louvor pressupõe enchimento do buraco. O ser humano, irmãos, teve uma época, lá no Éden, que o ser humano era completo. Porque ele louvava a Deus o tempo todo. Até que um dia ele se desconectou de Deus. E com essa desconexão de Deus, ficou um buraco dentro desse ser humano. Ficou um vazio dentro desse ser humano. E ele procura preencher. Presta atenção no que eu vou falar agora. Quando nós, os cristãos, vamos à praia, presta atenção no que eu vou falar. Quando nós, os cristãos, vamos à praia, estou falando praia porque é o que me veio na minha cabeça agora. Uma paisagem linda. O que nós fazemos? Nós chegamos na praia com o nosso chinelinho, de calção, bermuda, pegamos uma cadeira, sentamos e olhamos para aquela imensidão. E nós, cristãos, fazemos o quê? Senhor, que coisa linda. Como o Senhor é maravilhoso. Que coisa linda. Como que o Senhor pode fazer coisas tão maravilhosas dessa? E você começa a adorar. Isso dá um sentimento de felicidade, de alegria. E você fala assim, obrigado por me permitir vir aqui nesse lugar. Que é tão evidente a obra das suas mãos, Senhor. Beleza? Isso é um cristão. E o ímpio, quando ele chega na praia, o que ele faz? Ele chega assim. A cadeira. Senta, nem olha para a praia. Já vai na caixa. Já pá. Cerveja, cachaça, cerveja. Fuma. Por quê? Porque ele está diante, querido. Presta atenção no que eu estou falando. Ele está diante da presença de Deus, da obra de Deus revelada. Porque existe a revelação geral e a revelação especial. Ele está diante da revelação geral de Deus. Deus, ele fez todas as coisas. Ele está diante da criação de Deus.
O acaso jamais poderia criar aquela beleza, aquela perfeição. Só que se ele parar para olhar para aquilo tudo e for começar a pensar em se render a Deus, ele vai entrar em pânico, porque ele não conhece, ele não sabe, então ele vai naquilo que ele conhece. Então ele vai e bebe, porque ele tem que anestesiar esse rombo que está no coração dele. Por não darem louvores a Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso. Quem está entendendo o que está sendo falado? Qual é a fonte? Qual é a fonte, irmãos, do prazer cristão? Por isso que eu falo, querido, você que tem cuidado de pessoas com problema de drogas e tal, o problema dessa pessoa não é a droga. O problema dessa pessoa não é o álcool. O problema dessa pessoa não é as substâncias. O problema dessa pessoa é que ela não teve revelação da glória de Deus e do prazer infinito que Deus pode proporcionar ao ser humano. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Porque uma pessoa que conhece Deus, cara, é fácil rejeitar qualquer coisa dessas. Uma mala de dinheiro, um relacionamento prazeroso, é fácil quando você conhece algo superior. Quando você conhece algo que é muito mais prazeroso. Você abre mão, você fala assim, não, isso aqui não, é muito pouco. Jamais eu vou deixar isso. Olha só o que a Bíblia diz sobre prazer. Vamos lá? Vamos juntos? Amém? Glória a Deus. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Irmãos, eu estou apresentando um Deus aqui que você não conhece, talvez. Na verdade, pastor, eu parei hoje na igreja, na CQL, eu assim, fiquei um pouco, eu tive que lutar um pouco, porque eu sou uma pessoa tão errada, eu sou uma pessoa tão nada a ver, pastor, eu sou... Sabe, eu acho que nem mereço, realmente, você tem razão, nem você, nem ninguém merece. Mas pela graça, de graça, Ele nos deu a possibilidade de termos prazer nele. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Temos a graça de nos agradarmos nele e Ele satisfará os desejos do meu coração. Pastor, eu quero ter um filho, pastor. Eu quero ter um emprego novo, pastor. Eu quero me casar, pastor. Irmão, eu quero ser rico, quero ter dinheiro, quero ter um carro melhor. De verdade, irmãos, de verdade. Eu conheci muitas pessoas que têm tudo isso e muito mais do que isso que eu falei. Irmãos, eu já andei pelos lugares mais badalados que existem nesse planeta. Já tive em Paris, já tive em Londres, Suíça, Veneza, Lisboa. Já fui em Capuava. Irmãos, já vi coisas que aparecem só no... É engraçado, eu assisto os filmes hoje e falo, eu estive aí, ontem mesmo. Eu estive nesse lugar aqui. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Eu não troco nada, mas nada disso por um segundo na presença de Deus. Pensa, irmãos. Pensa nisso quando você começar a ser tentado a não ter prazer nas coisas do Senhor. Eu vejo alguns cristãos que vão perdendo o prazer da presença do Senhor e começam a se entregar a jogos eletrônicos. Começa a se entregar, começa a ter atividades para poder fugir. Irmão, relacionamento nenhum, pelo amor de Deus, relacionamento nenhum justifica
o abandono dos padrões do Senhor. A minha vida toda eu vi pessoas buscando prazer em tudo, buscando prazer nos relacionamentos, buscando prazer em milhares de coisas. E os únicos que eu vi que ficaram plenamente satisfeitos foram aqueles que buscaram a Deus, porque eles se agradaram no Senhor e Ele satisfez os desejos do coração. Olha o que o coração de um cristão sente. Salmo 42, 1 e 2, assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Vamos ler juntos, está aí? Vamos lá, todos. Vamos falar bem poeticamente, vamos lá. 1, 2, 3 e já. Como suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmo 63, 1 diz assim, vamos lá, juntos, a minha alma, vamos lá, 61, 63, vamos lá, 1, 2, 3 e já, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra áurida, exausta, sem água. Salmo 36, 8. 1, 2, 3 e já. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá beber. Salmo 34, 8. Vamos lá todos juntos? Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 119, 103. Vamos todos juntos? 1, 2, 3 e já. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel na minha boca. Aí eu gosto muito de comer comida gostosa. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela promove prazer na boca. Teve uma vez... Teve 2 oportunidades que o Senhor me permitiu. Ele me proibiu fazer isso novamente, mas Ele me permitiu fazer jejum de 40 dias, sem comer, só água mineral, né? Mais nada. 40 dias. Foi uma vez, depois 1 ano e meio, outro período. Nesse período, irmãos, que eu fiquei sem comer comida. Foi o período... provavelmente hoje eu estou falando coisas que Deus me revelou nessa época. Eu me lembro que eu lia um versículo da palavra, eu não conseguia passar para o próximo versículo. Porque aquele versículo, ele me entupia meu coração de tanta informação, porque a revelação estava tão aberta, que eu parava e começava a meditar, algumas coisas eu cheguei a falar, mas algumas coisas eu venho falando durante muitos anos, eu venho falando nas pregações. Toda vez que eu falo alguma coisa, você fala assim, uau! Coisas que Deus me disse nessa época em que a doçura que eu estava provando era exclusiva da palavra de Deus. Eu não estou falando para ninguém fazer essa loucura, isso foi uma coisa minha com Deus. Tem que ser uma coisa muito bem pensada. Mas foi a prova, irmãos, a prova de que Deus, Ele sustenta. Eu me lembro que depois de 3 dias de jejum, o seu corpo começa a se acostumar, você começa a se desligar mesmo de algumas coisas. E você começa a pensar em Deus, você fala com Ele, é diferente. Nós somos muito presos, irmãos. O jejum de um dia, faça o jejum de um dia, 2, sei lá, de meio, se você não consegue, mas separa momentos com Deus. Não é renunciando comida, separe para dar exclusividade ao prazer nele, a doçura das palavras dele. Salmo 43, 4 diz assim, se o povo o adora sem constrangimento, pela grande alegria que encontra nele. Salmo 16, 11 diz, na tua presença, vamos ler todos juntos?
Um, dois, três e já. Não, desse jeito não. Lê mesmo com força. Um, dois, três e já. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Vamos de novo? Irmãos, isso que você está lendo é uma realidade na tua vida? Ou você anda buscando outra forma de se satisfazer, de preencher o vazio do ser humano? Vamos falar de novo? Um, dois, três e já. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Amém? É isso. O nosso objetivo é alcançar isso. É ter prazer em Deus. Se você anda fazendo coisas dentro da igreja, presta atenção no que eu estou falando. Se você anda fazendo coisas, dirigindo célula, arrumando a igreja, limpando a igreja, ensaiando na banda, isso não tem te causado prazer, isso tem sido um peso na tua vida. Se você tem ensinado a palavra para sua família, feito culto doméstico, isso tem sido um peso na tua vida. Se você tem separado um tempo para orar, isso tem sido um peso na tua vida, irmãos. O Senhor te trouxe nessa tarde aqui para corrigir o teu rumo, para sintonizar o propósito correto. Amém? Agora, algumas considerações nós precisamos fazer, para nós não cairmos num engano. Porque tem gente que fala assim, não, tem que ter prazer mesmo, e aí passa por cima de algumas coisas importantes. Vamos falar algumas aqui, bem rápido. Primeiro, irmãos, Deus não é um gênio da lâmpada. Então, já que é o prazer, então eu vou usar a Deus para fazer 3 pedidos. Para fazer 30 pedidos. E passa a vida inteira fazendo pedidos para Deus. E quando Deus ele não faz aquilo que você pediu, aí a gente fica revoltadinho contra Deus. Pedi um negócio, ele não deu, também não gosto mais de você, Deus. Você não deu o que eu quis, eu não gosto mais de você. Isso é criancice, isso é gente mimada, porque Deus é soberano, Ele faz tudo como lhe apraz, Ele escolhe, Ele faz a hora e o momento correto é a vontade dEle. A vontade dEle é soberana. Aliás, irmãos, a verdadeira paz não está você não tá na briga. A verdadeira paz é você andar em concordância com a soberania de Deus. Porque Ele é o soberano de todas as coisas. Quando você está em paz com Ele, você está seguro. Porque quem se levantar contra você ou contra Ele vai perder. O problema é quando nós enfrentamos a Deus. Deus, eu não concordo com isso que você falou, com isso que você fez. Você levou minha mãe querida, você levou meu filho querido, você tirou meu emprego, você tirou a minha saúde. Irmãos, presta atenção. Deus não é um gênio da lâmpada para você ficar buscando prazer. Pastor, você está se contradizendo? Não, irmão, não estou me contradizendo. Estou dizendo assim que ele não é instrumento para você buscar o prazer. Eu estou dizendo para você que Ele é o nosso prazer. Ele é o nosso prazer. Ele é o container de ouro no final do arco-íris. Ele não é a forma de nos levar ao arco-íris. Ele é o arco-íris. Ele é o pote de ouro. Eu vou orar bastante, vou jejuar para Deus, para Ele me dar um monte de coisa. Não, irmãos, Ele não é meio, Ele é o fim. Ele é o princípio e o fim. Ele que começou e Ele é o final de todas as coisas. Então, se você veio hoje aqui, e você veio aqui para resolver o seu problema de casamento, você veio no lugar certo. Se você veio aqui para resolver seu problema financeiro, você veio no lugar certo. Só que tem uma coisa, presta atenção. Todas essas coisas são resolvidas quando você busca a Deus. Não, eu não quero saber de Deus. Eu quero saber de Ele resolver meus problemas. Então, irmãos,
Então vai, se vira, meu. O que você acha? Eu vou dar um exemplo. Eu amo a pastora Carmen, é minha esposa. Ela é o amor da minha vida. Aliás, irmãos, eu nunca vi. É muito bom ser casado com essa mulher. Pensa no meu. É muito bom. Muito bom. Só que eu quero ela. Está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Eu não quero o que ela pode me dar. Lógico, eu quero tudo que ela pode me dar. Mas primordialmente, eu quero ela. Para mim, só ela estar presente na minha vida já é ótimo. Ela está perto de mim já é ótimo. Eu poder ouvir a voz dela já é ótimo. Eu não preciso fazer nada para mim. Eu não preciso lavar a minha roupa, eu não preciso lavar a minha louça, eu não preciso fazer nada porque eu a amo mesmo. Deus colocou um amor meu por ela. Porque seria terrível, irmãos, nós amarmos alguém porque essa pessoa está interessada, deu o golpe do baú na gente. Né? Você não deu o golpe do baú em mim, né? Toda a riqueza. Eu que dei um golpe, eu dei o golpe do piano. Ela tinha um piano. Eu falei, nossa, a mulher tem um piano, meu. Casando com ela, eu vou ganhar um piano, né? Pior que depois a gente teve que doar esse piano, irmão. Porque nós fomos mudando para apartamento e não tinha como levar lá para cima. Ia ficar mais caro o transporte do que o... Aí acabamos dando para a igreja Primeira Batista de Santo André. Está lá o piano. Johann Sebastian Bach, piano. Lindo. Mas eu casei com você. E eu amo você. Eu amo saber que você está por perto. Fico esquisito quando você não está por perto. Me sinto mó estranho. É muito bom os teus abraços. É muito bom os seus olhares para mim. Muito bom. Muito bom. Saber que você é uma serva de Deus, uma mulher temente a Deus. Muito bom. Compartilhar a palavra com ela. Irmãos, ela me fala as revelações que ela tem. Eu falo as revelações para ela. E tem gente que se envolve com gente que não vai entender nada. Cuidado. Então, quando eu digo prazer cristão, irmão, não estou dizendo que Deus é o nosso meio. Ele é o fim. Olha o que Jó está dizendo aqui. Jó 22, 25 aqui. Alguém inspirado, provavelmente algum dos amigos, no momento de inspiração, disse assim: o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Fala para o teu irmão assim: o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Primeira consideração: Deus não é o gênio da lâmpada. Ele não é um meio para você conseguir as coisas. Ele é o próprio prazer. Ele é a própria alegria. Você não busca Deus para ficar rico, ou busca Deus para trazer o marido de volta. Não tem problema. Se você chegou aqui dessa forma, a gente entende. Você não tem obrigação de saber tudo. Mas agora que você chegou, está sendo apresentado uma riqueza maior do que você conseguir coisas. Já aconteceu várias vezes, irmãos, de eu trazer uma palavra assim, tremenda, uma palavra inspiradora, de mudança de vida, aí eu desço, muitas vezes aconteceu isso, eu descer, aí vem alguém, fala assim, alguém trazendo, essa pessoa está visitando a igreja, e ela quer falar com o senhor. Aí eu já até sei, meu. Aí a pessoa começa a chorar, aí, pois não. Então. E já teve gente que fez pedidos absurdos, assim, falou assim, então, eu estou desesperada, porque o homem que está comigo,
eu estou muito triste, eu estou arrebentada, já estou pensando em fazer besteira, porque ele foi embora, ele voltou para a mulher dele. Ora por mim, pastor. Ele voltou para a mulher dele e agora ele me abandonou, eu estou nessa situação. Eu falo, o que você quer? Quer que eu ore o quê? Para ele volte para você, volte adulterado novamente? Ou que você quer se livrar desse sentimento que é removível? O que você quer? Você não ouviu nada que foi falado? Então, irmãos, a pessoa ela está fixa, com pensamento. Deixa eu dar um recado aí para você que veio aqui na CQL atrás de homem. Você que veio atrás de mulher. Você que veio atrás de relacionamento. Deixa eu dar um recado para você. Em nome de Jesus, aqui está sendo apresentado algo muito mais precioso do que qualquer ouro, prata, relacionamento. Não use Deus, não use Deus. Deixa Ele te usar, mas não use a Deus. Porque você é ser humano e Ele é Deus. E Deus não se zomba, de Deus não se zomba. Segunda consideração. Ele é a nossa única, Deus é a nossa única fonte de prazer. Colossenses diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Pastor, então quer dizer que busca do prazer me libera da renúncia? Não. Não. Aliás, a gente precisa entender que é na renúncia de algumas coisas que a gente encontra prazer. Por exemplo, um camarada que renuncia. Vamos lá, dar um exemplo. Uma pessoa que renuncia, por exemplo, sair com os amigos, para poder estudar, para poder se mergulhar nos livros e tal, que renuncia a comprar uma roupa mais legal, para usar aquele dinheiro para investir num curso de inglês, para o que for. Ele está renunciando. Para depois o quê? Está renunciando, depois ele vai ter um bom emprego, vai ter um resultado. Então, o fato de nós estarmos buscando prazer não é buscar a busca do prazer pelo prazer. A renúncia faz parte, mas toda renúncia ela tem que ter esse entendimento, que nós estamos renunciando por causa do prazer que eu vou sentir. Né? Quem tem mania aqui de ficar colocando a mão na panela antes de a comida estar pronta aqui? Tentar roubar da mãe, tá lá, né? Segundo o filósofo grego Silvio Santos, quem tem pressa, come cru e quente. Você não conhecia isso aí? Eu sou velho mesmo, só eu conhecia. Era a frase do Silvio Santos daí. Né? Que ele está vivo ainda. Não sei como, mas tá. É um grande homem, viu? Grande homem. E, aliás, as filhas dele estão tudo se convertendo, né? Todas, que bênção. Terceira consideração. O fato de uma coisa dar prazer não quer dizer que seja correto. Eu estou tendo prazer em fazer uma coisa. Não é isso que determina. O que determina que é correto é aquilo que a Bíblia diz que é correto. Se você fala para o teu irmão assim, se você está tendo prazer, se você está tendo prazer, fala para o teu irmão, se você está tendo prazer com uma coisa que não é correta, então não é correta. Porque alguém fala assim, não, se o barato é ter prazer, então o prazer vai determinar. Eu estou sentindo prazer, o importante é ter prazer. Não, irmão, o importante é fazer o correto. E o correto vai promover o prazer. Amém? Quarta consideração. E última. E eu estou encerrando agora. Ter prazer cristão é uma ordem. Não é uma opção. Eu não estou colocando para vocês aqui como cristão a opção de ter prazer, de ser feliz ou não. Não. A felicidade para o cristão é uma
ordem. Quantos aqui são obedientes a Deus? Quantos aqui são obedientes a Deus? Só esses 4 irmãos que levantaram o braço? Quantos aqui querem ser obedientes a Deus? Quantos aqui gostariam de ser obedientes a Deus? Então vamos começar a obedecer numa coisa básica dessa? Ter prazer é uma ordem. Agora, que Deus é esse que a gente tem, irmãos? Você imaginava que o seu Deus é um Deus que dá uma ordem? Deus mandou, Ele deu uma ordem. Que ordem é essa? Ai meu Deus, e agora? Que ordem que Ele está dando? Ele está mandando você ser feliz. Ele está mandando você ter prazer. Pastor, onde está isso na Bíblia? Está em muitos lugares, mas vou ler aqui só alguns. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Essa palavra deleita-te está em que tempo? Está em que modo? Hein? Escola de português aí. Está no imperativo. Deleita-te, uma ordem. Olha isso. Pastor, e quando eu estou amando as pessoas, e quando eu estou tendo misericórdia das pessoas, Romanos 12:8 diz assim, quem exerce misericórdia, exerça-o com alegria. Então, quando você está ajudando alguém que está no sufoco, você tem que ajudar essa pessoa, não, tem que ajudar, viu? Não, ajuda com alegria, como diz Romanos 12:8. Olha o que diz Filipenses 4:4. Vamos todos juntos, fala bem forte. 1, 2, 3 e já. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos! É uma ordem. Fala assim, isso é uma ordem. Fala assim, isso é uma ordem. Qual ordem? Seja feliz. Qual ordem? Fique alegre. Por que Jesus curtia demais as crianças? Porque a criança, ela entende isso. Você fala assim para a criança, o que você está fazendo? Ela fala assim, eu estou brincando. E ela fala, sério, meu? Eu estou brincando. E aquilo é o mais importante da vida dessa pessoa. Aí Deus, Ele olha assim e fala assim, pronto, é isso daí. É isso aí que eu quero. Aí o cara vai crescendo, vai ficando malicioso, vai ficando cheio de coisa e para de brincar, para de se divertir, para de ter prazer e vira uma pessoa amarga, uma pessoa que se ofende, nem me cumprimentou, passou por mim e nem falou oi. Fala assim, esse pastor só fala com os ricos, que não sei o que lá. Né? Com coisa que tem rico aqui, né? Todo mundo é rico, milionário, mas, né? Milionário com Deus. Não existe, irmão, ser humano rico perto de Deus. Está entendendo? Não existe ser humano rico perto de Deus. A ordem é essa. Pergunta que eu tenho, que eu quero fazer. Eu quero deixar você essa pergunta martelando na sua cabeça, no seu coração essa semana. Essa ordem, você tem sido fiel a essa ordem? Você tem sido fiel? Por exemplo, ele está dando uma ordem. Tenha prazer, seja feliz. Você está sendo fiel a essa ordem? Eu estou obedecendo. Ele mandou eu fazer não sei o quê, mandou lá. Não. Primeira ordem. Glorifique a Deus e curta Ele. Glorifica Ele, exalta Ele. Fazendo isso, você vai curtir Ele. Seja feliz. Pastor, eu posso ser feliz fazendo o que eu quero? Não, você não vai ser feliz fazendo o que você quer. Você vai ser feliz fazendo aquilo que Ele ordena. Porque Ele que te criou e Ele que sabe como você funciona. Você não pode fazer o motor do teu carro ser feliz, presta atenção no que eu vou falar. Você não pode fazer o motor do teu carro ser feliz colocando qualquer óleo nele.
Você tem que ir lá no manual do construtor e colocar o óleo que o manual está mandando. Qual o problema do ser humano? Eu já estou colocando óleo. A ordem é colocar óleo. Não, a ordem não é colocar óleo. A ordem é colocar aquele óleo. Os irmãos fundem o motor aí. Você vai lá, o cara fala, pega esse que é mais barato, né? Aí derrete o motor inteiro lá. Desmirilha o motor. Faz tudo direitinho. Pede para Deus te dar graça, para ter prazer nas coisas dele. Você vai ver que da hora. Amém? Eu queria, nesse momento... eu vou tocar uma música para vocês. Quero que vocês venham aqui à frente para orar por você, eu vou ministrar. Ver se eu consigo tocar aqui. Lembrar. Eu sei, irmãos, que muitos aqui têm chorado. Têm ficado compungido mesmo, tocado pelo sofrimento do ser humano. Acho que eu ponho essa de frente. Vamos ver se eu consigo aqui. Oi? Por que eu resolvi tocar hoje? Porque essa aqui é a forma, irmãos. Eu quero mostrar para vocês a forma que eu me expresso diante do Senhor. Por isso que eu resolvi fazer com o meu violãozinho. Eu tenho outros violões que são elétricos, mas eu quis, que é esse aqui que eu uso. Vocês viram que ele não tem uma boca aqui. A boca desse violão é aqui em cima. É um violão que o Senhor me deu, que fala só comigo, né? Ele canta aqui comigo. É eu e ele. Depois que eu descobri o prazer no Senhor, nunca mais, nenhum prazer conseguiu ganhar o meu coração. Ele já me conquistou, o Senhor já me conquistou. Tem uma canção antiga que diz assim: em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos,
te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar. Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi o quê? Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, abra tua boca, começa a declarar que você tem prazer nele. Abra tua boca, diz assim: Senhor, eu não sei cantar, eu não sei falar coisas bonitas a ti, mas eu quero lhe dizer uma coisa: eu te amo. E proclamar em Cristo a plena salvação, seu perdão e a vitória sobre a morte, ressurreição, ver raiar um novo dia, libertação ao Deus que nos guarda de tropeçar, para nos apresentar puros diante da sua glória. Senhor, eu quero pedir agora, Pai, que essa comunidade seja uma comunidade que sinta prazer no Senhor. E esse prazer, Senhor, que explica o teu servo o apóstolo Paulo e Silas cantarem dentro daquela prisão. Um prazer e uma felicidade que independe das circunstâncias. Senhor, o Senhor nos ordena a bênção. O Senhor nos ordena a que sejamos felizes. E nós queremos obedecer essa ordem, Senhor. Eu me comprometo agora diante de Ti, Senhor, e procurar sorrir, Senhor, o tempo todo, Te adorar o tempo todo, declarar que eu tenho prazer no Senhor, e até nas mais duras circunstâncias, estarei Te adorando, Senhor, mesmo diante do choro, mesmo na hora das lágrimas. As lágrimas durarão uma noite inteira, mas a alegria virá ao amanhecer. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, eu quero declarar, Senhor, a unção da alegria sobre os teus servos. Em nome de Jesus, e a unção do prazer.
Que os seus servos, Senhor, ao te conhecerem um Deus que é feliz, possam também serem felizes. E possam transmitir isso, Senhor, para a sua família, para a sua esposa, seu marido, seus filhos, os vizinhos, os irmãos de rede, os irmãos da comunidade cristã, do serviço. Todos possam perceber essa alegria e esse prazer de viver. E essa alegria e esse prazer de viver possa ser a maior atração, muito acima do que qualquer palavra possa atrair. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Pode sentar, querido.